eu enlouqueci. Eu peguei esse cara, levei pra cozinha, porque já tinham recolhido tudo, ele chegou bem no final da festa. Levei ele na cozinha, falei, o que você quer comer? Dei um monte de comida pra ele, o que você quer beber? Dei um monte de bebida pra ele. Tá? Ele ficou meio assim, e aí ele falou, ai, quando eu era pequena, eu via você no mundo da lua. Essa carreira serve pra isso também, né? É, o mundo da lua. Ai, que legal! E como era a sua infância, que daí, de repente, você virou mocinha? Gente, pensa uma criança assustada. Não, incrível. Eu tinha medo de tudo. A minha mãe falava assim, a palavra dela é medo. Eu era assim. Porque eu vim de uma família italiana que era todo mundo muito exuberante. E era gritaria, e um abria a porta, outros fechavam a porta. E eu tava sempre assim, falando, gente, onde eu tô? O que é isso? Até que teve uma prima que era da pá virada. Mas ela aprontava. Que inclusive é uma prima, que era uma das melhores amigas da Yara Janra. Porque eu conheço a Yara de criança. Porque elas moravam na mesma rua. Aí o que acontecia? Eu ia na casa, imagina, eu ia na casa da minha prima, que era amiga da Yara, e as duas eram um azogue. Aí comecei nas festas com ela, porque minha vida de infância era assim, a coisa mais careta do mundo. Brincava de boneca, a minha mãe fazia um batizado de boneca de vez em quando. Por eu ser assustada, a minha mãe às vezes pedia para as coleguinhas serem minhas amigas. Eu tenho uma frase do John Lennon que ele fala assim, de tanto eu imitar o Elvis Presley, eu me tornei John Lennon. E eu fui pegando um pedaço de cada um e fui inventando. Na adolescência, eu não tinha aquele padrão de beleza. Tinha uma amiga perfeita no padrão da época. Ela era loira, magra, de cabelo liso. Eu era baixinha, gordinha, de cabelo enrolado e nariguda. Eu não tinha namorado. Gente, eu sofria, mas eu sofria. Comprava sutiã de bojo e colocava algodão dentro. Vai ver que é o peito. Não acontecia nada com o peito. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ser freira. Porque era uma saída digna. Ser freira era uma saída digna. Minha mãe era daquelas, sabe, maluca? Ela falou assim, tá bom. E depois a gente vê isso. Ela tinha 4 filhos, mais marido super dependente, assim. De repente, amor, eu descobri a tristeza. Olha que interessante. Eu ia no bailinho e tava todo mundo lá. Eu resolvi que eu ficava triste. Melancolia. Ia pra varanda, era tudo teatro. Ia pra varanda. E aí, as amigas todas iam atrás. E elas falavam, o que você tem? Eu falava, não, nada. Não tenho nada. Não, fala o que você tem. Não tenho nada. Né? Aí, eu era o centro da festa. Porque eu falava, eu não vou ficar sentada, ninguém me tira pra dançar. Eu vou ter que inventar uma artimanha pra alguém vir atrás de mim. Os meninos não vinham, mas as meninas, aí eles eram obrigados a dar um jeito em mim também, né? Porque essa... claro, pra pegar uma tinha que pegar você. Entendeu? A minha adolescência foi bem difícil. E eu comecei a passar o meu cabelo a ferro. Assim, era touca, mas se o tempo tivesse um pouco úmido, a touca fazia assim... Menstruação. Na menstruação. Daí a menstruação era aquela coisa assim, sangrou na calcinha. Ai, você vê como a gente já tinha cabeça de atriz, né? Não tinha nada na realidade, tipo assim, será que veio uma fada? Sei lá, eu acho que eu menstruei cedo, inclusive. Porque daí eu falava assim, nossa, eu sou diferente. Eu acho que eu me saí bem, porque eu achava assim que o meu lado bom era ser diferente. De diferente para especial é 3 palitos, tá, gente? Quando eu descobri a masturbação, eu achei que eu tinha conhecido o paraíso. E que era uma coisa só minha. Porque minha avó sempre falava, lava lá, porque depois que faz xixi tem que lavar. E nessa coisa de lavar, eu descobri o chuveirinho. O bidê. Eu falava, ai, que delícia! Gente, eu não saía do bidê, né? Era de manhã. Pera, mas isso foi antes de ficar menstruada? Então, eu acho que
mais ou menos eu aí. acho que foi mais ou menos. Eu não sei o que veio antes e o que veio depois, mas foi por ali. E você vê como é? Eu também me achava especial. Falava, nossa, Deus não me deu os homens, mas me deu o bidê, entendeu? E no bidê eu sou feliz. Eu saí, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Porque na verdade, eu fui descobrindo as coisas muito de um jeito solitário e me dei bem sendo solitária com as minhas próprias coisas. Olha só. E na minha menstruação, eu tinha muita cólica. Mas era uma coisa horrível. Tipo, atrapalhar a sua vida. Atrapalhar a minha vida. Eu tinha que tomar, eu lembro na época, era Atroveran e bolsa de água quente. Uma super dor de cabeça. Aí... Absorventes. A absorvente se chamava Mods. A minha mãe também prática, quando eu falei pra ela que tinha acontecido. Ah, então isso é normal. Ai, que legal, ela é mocinha, parabéns, mocinha. Na verdade, era tão artificial, ela era mocinha. Quer dizer, ontem eu não era mocinha, hoje eu sou mocinha. Então agora ela virou mocinha e eu falo, tá bom, eu sou mocinha. É um batismo, né? Era, exatamente. Assim, 2 irmãos, meu pai, eu e minha irmã, então eram 3 mulheres, 3 homens na minha casa. Minha mãe era uma coisa meio proibida para os homens, esse assunto. Sim. Então ela contou assim pro meu pai, mas meu pai não comentava muito. Então era mocinha, mas era uma coisa feminina. Certo. Não tinha esse lado masculino. Não, o que era desagradável, aí sim, é que quando sangrava muito, às vezes vazava pra roupa. E aí realmente era mal. Era mal. Quando... Né, e também assim, tinha que ter mods na bolsa, senão... Né? Uma amiga que empresta. Uma amiga que empresta. Ah, aí... Não, mas aí foi depois que eu descobri o OB, porque também não podia botar OB, porque era virgem. Porque perdia a virgindade. Perdia a virgindade. Andar a cavalo também e andar de bicicleta. Entendeu? Não podia botar OB. Eu acho que teve um momento que eu sangrei muito. Aí eu fui numa médica, que era uma ginecologista, e eu tive que tomar... Eu fiquei anêmica. Nossa. Aí tive que tomar sangue e tal. Foi o único evento assim que teve a ver, que deu uma loucurinha ali na minha menstruação e ela não parava mais. O que a gente tem que falar? Não, aí continua a menstruação, daí pula pra primeira vez. Eu não tinha muita saída no mercado, né? Olha que interessante. Eu tava numa equipe, tinha uma professora, que era a Laura Tete, que era de história, que era casada com o César Vieira. E eles faziam teatro popular, que era o Teatro União e Olho Vivo. E ela me chamou para conhecer, para ir para as periferias, para fazer teatro. E eu acabei indo, acabei ficando. E lá tinha um cara que se chamava Antônio Jordão Pacheco. Você vai dar o nome de quem tirou sua virgindade, é isso? Ah, pode dar, não tem problema nenhum. Tô gostando. Pois é. Não, tinha o Antônio. É o Antônio, que era desse grupo. E todas as minhas... Aliás, eu tinha uma amiga super pra frente, que era a Gigi. Que ela vinha de uma família muito assim... Progressiva. Eu, por exemplo, eu falo que no meu quarto tinha pôster do Roberto Carlos, né? Eu ia na... E no dela do Jimi Hendrix. No dela Che Guevara, Jimi Hendrix, entendeu? Era totalmente fora. Eu lia Pearl Book, ela lia Carlos Drummond de Andrade. Ela que te levou pro mau caminho. E ela tinha uma teoria que que o tio falava, que com 18 anos a menina já tinha que dar. Eu acho que eu tinha uns 20, eu achei que eu tava passando do tempo. Então a gente começou a namorar nesse grupo. Namoro. Né, namorar. Mas, na verdade, era assim, não tinha muito pra ele. Ele era de teatro popular, super, sabe, aberto, já transava com todas as namoradas. Pra ele não tinha assim, eu não transar com ele, era a coisa mais natural do mundo. Então, como ele levou nessa meio de natural, essa minha amiga já era do babado, aquela coisa que eu falei no começo, eu ia por imitação. Eu fazia meus cálculos, eu falei, bom, se ela faz isso, então ela tem a mesma idade que eu. Aí transei, não achei bom nem ruim, nada. Ai, pra mim também foi. Entendeu? E você não tinha nenhum tipo de coisa assim, agora eu sou uma puta porque eu transei, ou essa coisa com família? Não. Contou pra sua mãe? Contei e minha mãe era muito engraçada, porque ela falou, é normal. A minha mãe, ela era muito maluca. Ela falava assim, então vai pra ginecologista, então você tem que ir na ginecologista pra tomar pílula, tá? Beijo, tchau. Tomei bastante tempo pílula. E DIU você colocou ou não? Coloquei DIU, também uma época, porque daí, pra não tomar mais pílula, eu coloquei DIU, que era
Ah, e depois tinha uma coisa que eu usei que chamava diafragma. Nossa, eu tinha esquecido, ninguém falou do diafragma. Ah, então, porque Dio eu coloquei depois. Aí era uma borrachinha assim, gente, que era que nem uma borracha, parecia uma bexiga de gás, de assoprar, assim, né? E você colocava dentro, né? Da vagina e tinha que cobrir ali, protegia ali né, a passagem do esperma. Só que era o seguinte, você transava, mas tinha que esperar, não podia tirar na hora, entendeu? Aí lavava, botava na caixinha de novo, antes de transar, você já colocava, né? E às vezes você colocava e não transava, porque já colocava na expectativa e não dava certo. Falei, que caralho! Ai, puta que pariu! Eu me preparei toda, né, aqui pra dar, né? E não dava, mas tudo bem. Sempre quis ter filho? Então, eu sempre quis, mas nunca achei que eu seria uma boa mãe. Eu me achava incompetente. Era assim, tudo que não é realidade, eu me dou bem. Tudo. Eu gosto de escrever, eu gosto de atuar. Agora, eu sou muito desorganizada, né? Somos duas. Pois é. Então, escrever, pra mim, era escrever de outras pessoas, nada a ver comigo. Atuar, eu falava dos personagens, não tinha a ver comigo. Então, tudo que saía fora de mim, eu faço colagem, adoro fazer colagem. Também, colagem tem um aspecto interessante, porque eu também gosto de escrever poesia. É você organizar a vida como você quer. Então, a colagem tem a ver com isso, e a poesia também. Você vai botando imagens que uma não tem nada a ver com a outra, mas é que você gostaria que estivesse junto. Ao mesmo tempo, é quase um controle sobre a vida, né? Assim, que na vida a gente não tem controle, na arte a gente consegue. Eu sempre falo, eu sou melhor com texto escrito do que improvisão. Pode crer, pode crer. É um controle total e você não tem que se expor, né? Você se coloca... Ou só expõe o que você quer. Né? Exatamente. Você só se fala aquilo que você quer, do jeito que... Não, e o jeito, né? Imagina, eu fiz o Rei da Vela faz pouco tempo com o Teatro Oficina. Nossa, até amei, eu controlei. Tipo assim, tá parecendo uma celulite, então, não sei o quê. Amor, é assim. Aí, eu casei com um Guinter. Daí, ele queria muito ter filho, muito, muito. Eu enrolava ele, Mas eu queria ter filho, mas tinha medo. Tinha medo exatamente de algo que aconteceu. Que era o seguinte, eu pensava assim, a minha profissão é muito complicado você ter grana para sustentar filho, né? E então eu pensava assim, como que eu vou ter filho se eu não consigo ter uma estabilidade? Mas só que com 38 anos que eu tive meu filho, eu já tinha uma escola de teatro, eu ganhava super bem tendo a escola, eu fazia um monte de publicidade, eu já tava assim bombando na carreira. Gravidez mesmo, essa primeira, você enjoou muito, como é que foi o parto, a amamentação? Gente, eu achava que eu tinha ganhado Pensa uma mulher feliz. Eu achava que eu tinha ganhado assim um troféu. Foi engraçado como eu engravidei, porque eu enrolava o meu ex-marido. E pelo medo, né? Não, esse ano, eu fui chamada para fazer uma novela, minha primeira novela, eu vou ter que fazer. Quando acabou a novela, eu lembro que era Deus os acuda. Ele me pegou, ele transava todo dia, ele falou, não, agora. E não é que eu fiquei grávida nesse mês que acabou a novela. Engravidou? Engravidei. Tive, aí que foi um pouco difícil, porque eu tive uma depressão pós-parto. Só um pouquinho, e o parto como é que foi? Então, o parto não teve problema. Foi normal, foi cesárea? Foi cesárea, porque o meu filho tava virado, então não dava pra tirar ele, né? O pezinho tinha que estar pra baixo, né? O pezinho tava pra cima e a cabeça pra baixo, então ele não deu pra... Já era definido. Mas aí na hora que nasceu, quando você viu ele, o que você... Feliz da vida. Acho que a cabeça da gente tem compartimentos, assim. Então, assim, eu e meu filho, não pensei em todas as coisas em volta. Era lindo, mas tudo bom, era tudo bom. Eu fiquei em êxtase. Depois nunca mais você esquece que você é mãe, sabe? Você sempre tem uma ligação muito forte com a realidade, com a sustentação, não de um outro ser, né? Você sabe que eu não sei porque eu tinha uma relação muito legal com a minha mãe,
Então, assim, ela realmente era um porto seguro, né? E eu tento ser esse porto seguro pro meu filho. E depressão você teve, então? Então, eu tive foi depressão pós-parto, foi horrível, porque eu sentia organicamente mesmo, eu não conhecia essa palavra depressão, não conhecia. E eu tive uma depressão muito forte, e aí também, eu acho que porque eu já fazia terapia, ela falou um negócio legal pra mim, que eu não deixei a peteca cair, porque eu ao ter algum tipo de problema, eu sabia providenciar, né? Então, eu não estava bem, eu chamava minha mãe para me ajudar, eu não estava bem, eu consegui ter uma enfermeira. Você não uma afundou? época. Não. Eu sabia que eu terceirizava, que eu não estava bem, mas eu providenciava tudo que o meu filho precisava, entendeu? Mas não era uma boa sensação, né? Não era uma boa sensação mesmo, né? E basicamente é uma coisa do hormônio mesmo. De hormônio. E o que acontece é que assim, eu queria tomar remédio, só que a minha terapeuta falava, não dá pra tomar, mesmo o ginecologista, porque a gente pensava em ter um segundo filho, e aí achavam que não era bom tomar remédio querendo engravidar. Aí não tomei. E segurou no osso. Segurei, mas demorou, viu? Não foi legal. Lembra que eu falava do medo? Nossa, eu dobrei esse medo em relação ao Nick. Então ele fala, mãe, tudo a gente vai pro hospital, tudo a gente vai pro pronto-socorro, qualquer coisa que ele tinha falado, vamos embora. Era tipo maluca, assim, de medo de qualquer coisa que pudesse acontecer com ele e eu fosse a responsável. Ele virou um homem legal. Ele virou um homem super legal, super legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 67. Eu vou fazer 68 esse ano, em dezembro. Né? E é engraçado porque eu acho que a velhice chegou esse ano. Mas pera, antes da velhice... Olha, eu sou ansiosa. Né? O marcador da velhice não é aquela coisa do climatério, da menopausa? Você lembra? Você sabia disso? Eu lembro. Você... Eu acordava de noite com uns calores. E aí voltou a questão da depressão. Voltou. Que é um dos sintomas que pode ter, né? Exatamente. Foi aí que meu casamento dançou. Porque... É mesmo? Você acha que foi por causa do climatério? Eu tenho certeza. Porque aí, você vê, eu comecei a ficar no climatério com 47. Com 50 a gente se separou. E eu percebia que eu tentava... E é verdade, ele conheceu uma mulher que fazia teatro, fazia cinema, fazia televisão, tinha escola de teatro, tinha... Nossa, era assim um azogue. Ele conheceu essa Cristina pré-menopausa. Pré-menopausa. De repente, veio outra no pacote. Né? Você virou uma outra pessoa. Uma das coisas que muita gente fala na menopausa é que ela não se reconhece. Eu não me reconheço mais a mulher que eu era. Não. Fiquei muito diferente, muito deprimida. E eu mesma não me reconhecia, né? Eu acho até que foi pior do que a depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, e eu acho que isso não abalou tanto o nosso casamento, porque tem o filho, tem o assunto do tem um filho. ganho. Agora, a menopausa não é bem assim. Começa a perder. Começa a perder, você perde quem você é, você perde sua identidade, você vai ficando muito ruim. Mas você conseguiu notar que isso era por causa disso? Sim. Tipo, vou procurar reposição hormonal? Então, a mesma coisa dos remédios antidepressivos que eu não tomei por causa que a gente queria ter outro filho. O remédio, o que eu poderia tomar, que o meu médico me levou para uma sala, olha, seria muito importante você fazer reposição hormonal, tinha os a favor, né? E tinha os contra, né? E aí eu resolvi não tomar. Muita gente se deu bem, mas tem uma parcela, eu tenho várias amigas que tiveram câncer ligado à reposição hormonal, e isso não é mentira, entendeu? Então é um risco. Né? Eu tinha até uma amiga que falava assim, não, você tem que fazer, porque quem faz reposição hormonal vira uma Mercedes, quem não toma é um Fusquinha, olha a comparação. Mas eu falava, gente... Só que peraí, que ano que era isso mais ou menos, Cris? Porque mudou muito, né, os hormônios e tal. Eu tinha 47, 20 anos atrás. 20 anos atrás para a medicina, né? Hoje em dia é totalmente diferente. Mas, claro, ainda tem gente que pode, tem gente que não pode. Hoje em dia tem fitoterápicos, né? Pois é. Você não tomou, seu casamento acabou. Mas aí assim, Bom, quantos anos tinha esse casamento?
24. 24 anos, pode ser que não tenha sido também por causa disso, né? Não, Às mas vezes, casamento longo. Não, começa- tem. Então, eu acho que, assim. Mas tudo a Tem gente nunca sabe exatamente. não é uma coisa só. Porque também, assim, eu me senti. Você nem sabe? queria saber de. Uma meleca. Eu concordo com ele que eu não fiquei tão legal. Eu não trabalhava mais tanto, eu não tinha tantos amigos. Eu me protegia, porque eu acho assim, você não tá bem, você não quer se expor. Uhum. Aliás, é errado. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a não estar bem em público. Eu acho muito mais saudável você conseguir fazer coisas mesmo não estando bem, do que você não estando bem se esconder e só sair quando você tá bem. É. Porque daí Piora. você vai ficando em casa, você vai piorando, vai piorando, vai piorando. Quando você saiu do buraco? Peraí, só um pouquinho. Mas aí no meio, Já nessa. pensou? Ah, ainda não saí. Não, tô brincando. Você saiu do buraco que eu sei que você andava aí namorando bastante. e tudo Nossa, mais. certeza. E eu percebi que pra sair do buraco, você tem que se abrir para os outros. Não é só para homens, é para os outros, para a vida. O Ricardo Bittencourt é baiano, ele me pediu minha casa emprestada para dar uma festa. E nessa festa chegou um amigo dele no final da festa. Gente, era um homem deslumbrante. Eu não sabia que eu tava tão carente. Porque a hora que ele chegou, já tinha bebido um pouquinho, eu falei, gente, chegou Deus. E Apolo. na cara dele, né? Eu me enlouqueci. Eu peguei esse cara, levei pra cozinha, porque já tinham recolhido tudo, ele chegou bem no final da festa. Levei ele na cozinha, falei, o que você quer comer? Dei um monte de comida pra ele, o que você quer beber? Dei um monte de bebida pra ele e tal. Ele ficou meio assim, e aí ele falou, ai, quando eu era pequena, eu via você no mundo da lua. Falei, gente, Essa carreira serve pra isso também, né? o mundo da lua. Ai, que legal. Pois Você fez parte da minha infância. Você fez parte da minha infância, eu vi muito. Você era a tia Marlene. Eu falei, era a tia Marlene, era muito bom. Uma delícia. Aí ele falou, eu queria ser ator. Eu falei, então. Eu falei, você tem material? Você sabe como faz? Não tenho material. Eu falei, então você precisa fazer. Aí resolvi Sugar Mammy. Sugar Mammy, resolvi adotar o garoto, que tinha 20 anos a menos que eu, lindo, maravilhoso. Aí eu resolvi fazer dele um ator. Gente, escrevi até uma peça para ele atuar. Olha que faz a mulher Olha, apaixonada. posso tomar água? Você sofria preconceito por ele ser mais jovem, bababá? Porque aí vocês começaram a namorar. Porque ele é preto, mais jovem e não tinha grana. Então, assim, quem pagava as contas? Eu. Muito, sofria muito preconceito. Era muito amiga do Drauzio Varela. E uma vez a gente estava jantando, e aí ele falou assim, meu amor, cada um entra com o que tem. Olha que homem sábio. Então ele era um cara super culto, super alegre, lindo de morrer. Uhum. E me deu muita alegria. De ter um sexo bom, de ter... Sobre isso. Sobre isso. Porque você tá... Não, só porque a questão hormonal. Porque assim, você tá na menopausa, aí tem essas coisas de secura vaginal, não sei o quê, mas às vezes chega um bofe assim e os seus hormônios voltam, não sei lá. Voltaram. A reposição hormonal veio da Bahia. Voltaram com tudo, entendeu? Eu fiquei 6 anos com ele. A minha feminilidade foi resgatada. Eu mudei meu figurino, né? Porque também tem uma coisa. O dinheiro bem empregado, hein? Baiano não gosta de mulher magra. Assim, não gosta mesmo. Eu tenho vários amigos baianos, eles gostam de carne, né? Então eu tava ótima, né? Às vezes a gente chegava assim, por exemplo, vamos brincar, vamos para um hotel. A gente ia para um hotel. O cara falava assim, ele tá com a senhora? Né? E a gente já chegou a ser parado por policiais no trânsito, porque achavam que eu tava sendo sequestrada. Botaram um revólver, assim, metralhadora em volta. Mão na cabeça, a senhora tá bem? Putz. Quer dizer, muito triste, sabe, pelo que ele passou. A gente pode pular então para aquilo que você falou, que de repente eu me senti velha. Fisicamente, mentalmente, o meu irmão é neurologista. E eu fui reclamar com ele, eu falei, eu tô esquecendo, né? Ele falou, faz exercício. Aliás, garotas, diz que a única coisa que é comprovadamente boa pra cabeça é aeróbica.
faça pelo menos 30 minutos por dia, 150 minutos de aeróbica por semana. Tudo bem pra vocês? A gente começa a falar e aí não fala mais corridinho, né? Tem umas pausas. Exatamente. Nem era o nome do filme, como era o nome da pessoa. Miriam Amaral, exatamente. Esquecer. Isso dá uma insegurança, a questão da mobilidade muda. Porque eu sempre fui uma gordinha animada. Ativa pra caramba. Super ativa. Eu vou chegar num lugar pra não virar velha pacote, né? Tipo, o que a gente vai fazer com essa velha agora? Vamos levar a passear? Fiquei com medo de ser um peso pra alguém. Qualquer pessoa. Mas o que vai acontecendo com a gente, assim? Eu já sinto assim que eu já vejo uma cadeira, eu quero sentar. Esse tipo de coisa. Olha, a boca fica seca, fica muito mais seca. A gente resseca, né? Vocês sabem. Que a gente vai ter muito menos água no corpo. Então você tem que usar colírio para o olho ter água. Você toma mais água para você não ficar com a boca seca. Você tem que fazer mais hidratação no cabelo. Tudo vai ficando seco, gente. A gente vive o semiárido. Exatamente, a gente vive o semiárido. Exatamente, a gente vai ficando mais seca, mais esquecida. E tem que tomar cuidado para não ficar melancólico, né? Porque a gente tem uma vida bem produtiva. Você fala, cara, eu vivi pra caramba. Eu falei que no meu túmulo eu queria que tivesse escrito assim. Era isso que eu te perguntar também. A lápide. É a lápide, eu queria que tivesse escrito assim, confesso que tentei de tudo. Quando a gente morre, a gente não tem mais controle sobre a gente, né? Então... Não dá pra fazer aquela colagem? Como vai ser meu funeral? Pois é. Sabe que ontem eu fui dormir e eu pensei assim, o meu caixão, eu queria que tivesse... Sabe aqueles avental de mulher com um biquíni que parece o corpo? Eu pensei assim, eu acho que eu queria uma foto e aquele corpo. Porque achou horrível a pessoa olhar a outra no caixão, não queria. Eu quero doar tudo, olhos, o que der. Mas conforme você vai ficando mais velho, seus órgãos não vão ficando tão bons. Né? Se a gente durar muito, a gente não pode doar. Eu queria ser cremada porque eu acho, eu tenho duas coisas que eu li outro dia que eu achei bem bacana, que é transformar os cemitérios em parques. Gente, vamos tirar esses mortos, vamos fazer uma limpeza, vamos queimar todo mundo. Não, eu acho que essa coisa que eu falei de quando não tá legal, também poder não tá legal em público, eu acho muito importante. Porque também, gente, essa coisa, tudo, eu já sei, vou falar em lugar comum, mas essa coisa de rede social, que tá todo mundo bem, todo mundo, não é verdade. Cada vez mais a gente tem que procurar encontros reais, assim, né? Quando falou que era Angela Dipp, quando ela me chamou, essa mulher é uma delícia, gente. Conviver com ela é tudo de bom, entendeu? Ela é a alegria, né? Ela é o hormônio, né? Você toma Angela Dipp. Chegou uma hora que eu falei assim, nossa, cadê minhas amigas de carne e osso? Aqui, ó, de carne e osso, aqui, ó. Ai, que gostosa. Eu já fiz conversa com ela, uma delícia, uma delícia. Nossa, eu tinha esquecido que nós vamos pegar adiante. Eu sou famosa pela Feira de Anjos. Você não sabe o que tem de criança que me ama por causa da Feira de Anjos. E a menina nos filhos. E teve como fala, a reprise. Então, vamos ver o pedaço.